Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor João Mendes, sou o professor responsável pelo curso de Matemática Eletiva do terceiro ano do ensino médio. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um pouquinho como será a Matemática Eletiva no terceiro ano. Bem, por que cursar Matemática Eletiva no terceiro ano? A ideia é fazer uma complementação e aprofundamento de alguns conteúdos esses que orbitam em torno de conceitos vistos ao longo do curso de Matemática do ensino médio. Ou seja, nós iremos trabalhar tanto com alguns conteúdos que vocês já conhecem, complementando e aprofundando esses conteúdos, como também trabalhar com outros conteúdos que estão correlacionados com conteúdos que vocês já conhecem também do ensino médio. Qual a diferença entre o curso avançado e a eletiva de matemática? Essa é uma diferença importante que eu preciso fazer nesse ponto, porque ano que vem, a Mobile vai oferecer para vocês diversos cursos opcionais, que são os avançados em diversas frentes, matemática, física, geografia, várias disciplinas. E vocês vão ter também as eletivas de várias disciplinas, como matemática, física, entre outras. Qual que é a diferença entre a eletiva e o avançado? Primeiro, a eletiva é uma disciplina. Uma vez que você assuma a responsabilidade de fazer uma determinada eletiva, você vai ter que assumir toda a parte de presença, toda a parte de nota, como qualquer outra disciplina do curso regular. O avançado é importante você também ter a presença, a participação, mas ele é um curso opcional. A diferença é que na eletiva, o nosso foco é uma eletiva formativa, ou seja, aprender novos conceitos e estudar estratégias para resolução de problemas. O avançado, o foco é no vestibular. Então a ideia é retomar conteúdos que vocês já aprenderam no primeiro e no segundo ano, com foco direto no vestibular, trabalhando bastante com questões de vestibulares. Isso não quer dizer que na eletiva nós não iremos também trabalhar em alguns assuntos com questões de vestibulares. Sim, mas não é o foco da eletiva trabalhar com o vestibular. Bem, o que nós vamos estudar e por que essa escolha? Um dos tópicos que nós vamos estudar é aplicações de funções em diferentes contextos. Então vocês estudaram ao longo do primeiro e do segundo ano do ensino médio diversos tipos de funções. Função afim, função quadrática, exponencial, logarítmica, trigonométrica. Em muitos desses momentos vocês viram algumas aplicações dessas funções. Porém, quando você está aprendendo esse conceito, você precisa também passar por uma parte mais algébrica. O nosso objetivo aqui é retomar um pouco esses conteúdos, mas trabalhar principalmente com aplicações dessas funções em diferentes contextos. Um exemplo: o diretor de um teatro percebeu que, com o ingresso a R$ 9,00, 300 pessoas assistem ao espetáculo e que para cada redução de R$ 1,00 no preço dos ingressos, o público aumenta de 100 espectadores. Sendo X o valor do ingresso, determine uma expressão R de X para a receita desse espetáculo. Qual deve ser o preço para que a receita seja máxima? Se as despesas com atores, aluguel de teatro e mais alguns gastos custam R$ 2.700, qual o preço que o ingresso deve custar para que não haja prejuízo? Então essa é uma situação problema em que você vai utilizar conceitos de função, nesse caso função afim, função quadrática, para conseguir responder todos os itens. Ainda vai usar a ideia de receita, de lucro, de custo. Outro assunto que nós vamos estudar é o conceito de derivada integral. Esse é um assunto que geralmente ele é trabalhado no ensino superior. Porém, já trabalho com esse assunto há alguns anos na eletiva e eu sempre tenho um retorno muito bacana de ex-alunos que quando eles entram para fazer um curso superior e que eles vão ter cálculo diferencial integral, que é a ideia de derivada integral, eles sempre retornam para a escola e dizem o quanto foi importante eles entrarem nessas faculdades, conhecendo um pouquinho a ideia do que é a derivada e o que é a integral.
Então, um exemplo de aplicação de derivada. Um fabricante de caixas de papelão pretende fazer caixas sem tampas a partir de folhas quadradas de cartão com área igual a 576 cm², cortando quadrados iguais nos 4 cantos e dobrando os lados para cima. Determinar o lado do quadrado que deve ser cortado para se obter uma caixa com o maior volume possível. Quando você modela essa situação, você acaba caindo numa função de terceiro grau que, para você encontrar o máximo, o mínimo referente ao que ele está pedindo, você precisa conhecer o conceito de derivada e de máximos e mínimos. A parte de integral é uma parte que, principalmente, o que a gente trabalha é com o cálculo de área embaixo de gráfico. Então, por exemplo, essa área S, que está representada embaixo do gráfico dessa função f de x, você consegue calcular conhecendo o conceito de integral. E conhecendo o conceito de integral, a gente consegue ir até o que a gente chama de sólidos de revolução. Então, você consegue, a partir de uma função, modelar um sólido que ele é gerado a partir da rotação de uma região. Então, esse sólido em amarelo, por exemplo, você consegue calcular o volume desse sólido através do conceito de integral. Outro assunto que nós vamos estudar na matemática eletiva é a parte de programação linear. Apesar do nome programação, aqui não tem nada a ver com a ideia de programação de computadores. Esse programação está muito mais ligado à ideia de uma sequência de atividades numa ordem específica para você atingir o objetivo esperado. Então, exemplo de o que é programação linear. Qual é o número de casas que o governo deve construir para que atenda a demanda da população sem desperdiçar dinheiro? Qual é a maneira mais barata de se fazer viagens com 2 tipos de caminhões com capacidades diferentes? Então, questões como estas serão resolvidas por meio de uma técnica com ampla aplicação em problemas desse tipo, isto é, problemas em que seu objetivo é realizar atividades com o menor custo ou com a maior produtividade possíveis. Então, são situações, problemas em que você geralmente tem mais de uma possibilidade de solução e o objetivo é encontrar o que a gente chama de solução ótima, ou seja, qual é a melhor solução para você ter um custo mínimo ou para você ter uma maior receita, digamos assim. Outro assunto que nós também vamos estudar na matemática eletiva do terceiro ano é a parte de polinômios complexos e geometria analítica, revisão. Por que revisão? Bem, como funciona o curso regular do terceiro ano? O curso regular do terceiro ano funciona assim. Durante o primeiro semestre, vocês irão estudar esses conteúdos, polinômios, complexos e geometria analítica. No segundo semestre, a matemática no curso regular do terceiro ano, já começa com a revisão dos conteúdos do ensino médio de matemática. Porém, para que a gente consiga fazer uma revisão ampla, a gente não tem tempo de revisar os conteúdos que foram dados no primeiro semestre. Então, quem fizer o curso de matemática eletiva, a gente vai retomar os conteúdos que foram dados no primeiro semestre do curso regular, ou seja, polinômios, complexos e geometria analítica, no último bimestre da matemática eletiva. Ou seja, a gente usa o último bimestre da matemática eletiva para retomar os conteúdos que foram trabalhados no primeiro semestre do curso regular do terceiro ano. Então, aqui um pouquinho do que a gente vai falar. Então, a gente tem aqui situações que envolvem números complexos, polinômios, equações, geometria analítica, tudo isso vocês vão estudar no primeiro ano no primeiro semestre do terceiro ano e vão retomar isso no quarto bimestre da eletiva de matemática do terceiro ano. Bem, aqui eu coloquei algumas carreiras que exigem matemática como disciplina específica na segunda fase da FUVEST, ou seja, todos aquelas que prestarem engenharia, direito, economia, administração, psicologia, geologia, meteorologia, física, matemática, por exemplo, vão ter na segunda fase da FUVEST matemática como sendo uma disciplina específica, ou seja, vão ter que fazer algumas questões dissertativas de matemática na segunda fase.
Bem, se o foco da eletiva não é vestibular, por que eu estou falando isso aqui? Porque, por mais que o foco da eletiva não seja o vestibular, uma vez que você se dedique a trabalhar mais com matemática, a trabalhar mais com situações problemas, isso vai ajudar você, mesmo que indiretamente, a trabalhar melhor com a matemática de um modo geral. Então, por exemplo, quando eu falo que a gente vai estudar cálculo diferencial integral, né, a parte de derivadas integrais, mesmo que isso não seja um conteúdo do ensino médio, seja um conteúdo do ensino superior, mas o fato de você se dedicar a estudar aquele conteúdo, você vai trabalhar o tempo todo com funções, com gráficos, isso com certeza vai te ajudar a ter um desempenho melhor com questões em matemática de um modo geral. Obrigado, pessoal. Boa escolha.